Estou pronto aqui, viu? Olá, pessoal, boa noite. Vamos atualizar aqui mais um boletim ao vivo do nosso boletim informativo, todos os dias aqui, atualizando nas redes sociais para você, internauta, você que está ligado todos os dias aqui com a gente. Nós vamos conversar hoje com o prefeito, Dr. Nilson Diniz, e a secretária de saúde do nosso boletim, que vai nos atualizar o boletim do Brasil, do Ceará e do município de Cedro. Prefeito, boa noite. Palavra inicial para a gente começar o nosso boletim aqui para com a população de Cedro. Boa noite. Boa noite, Sanara. Boa noite, Marcel. Boa noite, os ouvintes aí dessa videoconferência, live, como assim possa estabelecer aos internautas aí, as pessoas que estão nos acompanhando. Então, como mais um dia de trabalho, nós estamos aqui ao final desse dia, dando aqui as informações à nossa população e nós contamos aí com a palavra da nossa secretária, Saunara, que daqui a pouco vai falar um pouco aí sobre os números e, em seguida, a gente vai fazer alguns comentários sobre o momento em que nós vivemos. Então, eu quero depois fazer aqui uma reflexão do Cedro, né, a questão do Estado, né, e a questão do que nós estamos aqui aguardando para esse tempo que a gente está vivendo. Muitas dificuldades, muitas incertezas, muita preocupação, muito trabalho e, acima de tudo, muito compromisso de todos aqueles que fazem as ações aí dentro do município de Cedro, né? Nós estamos aí com várias equipes aí trabalhando, a Secretaria de Saúde, junto com a da assistência, da educação, da infraestrutura, todas as secretarias aí, no sentido único de fazer uma ação que eu diria transversal ou de todos, né? Que esse problema não é um problema da saúde só, né? É um problema de todos que fazem administração e também é um problema da nossa população, porque não dá para fazer isso isoladamente, seja para os servidores públicos, precisamos de todos aqueles conterrâneos que estão aí nos ouvindo para que a gente possa trabalhar, como é fundamental, Marcelo, a informação que você faz chegar aí nas redes sociais. Então, boa noite a todos, estamos aqui para bater esse papo. Vamos ouvir o boa noite da secretária de saúde do nosso município, Saunara Moura. Boa noite, doutor Nilson, nosso prefeito municipal. É uma honra tê-lo aqui na live. Boa noite, Maciel, que está fazendo essa transmissão. A preocupação inicial, doutor Nilson, é com a interiorização dos casos, e o senhor vem acompanhando aí, junto com o comitê, né, ligado diretamente ao gabinete do governador. Acredito que o senhor vai fazer essa análise sobre isso, porque os números avançam, né? E a gente tem ainda essa crescente, né? Agora no início de maio, ou já no final de maio, praticamente a gente ainda, né, numa linha bem crescente. Hoje, nas 24 horas aqui no estado do Ceará, nós temos 436 novos casos e 79 óbitos nas 24 horas. Portanto, a gente tem 36.031 casos no Ceará, com 2.403 óbitos. Mas também temos 21.537. Né? Temos ainda, doutor Nilson, uma fila de pessoas aguardando aquele resultado do LACEN, que a gente sabe, tanto nós temos óbitos que ainda não foram, né, diagnosticados, como nós temos pessoas ainda com SUAB pronto, sem diagnóstico, pela situação, pela dificuldade que é ter um laboratório de nível 3, né, para fazer esses exames. No Brasil, nas 24 horas, nós tivemos 6.849 casos, com 436 óbitos nas 24 horas. Portanto, hoje, o Brasil tem 370.060 casos, com 23.102 óbitos. É assim, um número assustador, né? Porque a gente tem o costume de trabalhar com com a letalidade para algumas situações,
como para nós era preocupante a oncologia, né, os acidentes, e agora a gente está vendo a quantidade de pessoas acometidas e com agravamento que esse vírus tem causado. Aqui no Cedro, nós temos 361 pessoas notificadas. Essas pessoas, como eu falei, né, são pessoas que fazem o teste. Todos fizeram o teste aqui no Cedro. Todos que eu digo, aquele grupo que foi selecionado como profissionais de saúde, nós fizemos na área de segurança, e agora estamos fazendo também no comércio. Suspeitos, nós temos 15 suspeitos aqui em nosso município. E 8 pessoas confirmadas hoje. Então, 2 pessoas foram notificadas fora do Cedro. Portanto, quando a gente vai somar o número do Cedro, esses óbitos aqui, se a gente somar 6 que foram notificados aqui, a gente fecha a conta, porque eles não foram notificados. 2 foram notificados fora do município, em hospital. E um óbito por Covid já diagnosticado. Então, esse é o primeiro óbito do município diagnosticado Covid, certo? Porque os óbitos que tivemos, assim, nós tivemos óbito suspeito, que estamos aguardando, né, os resultados. E nós temos 2 novos casos, dentre desses 8, que estão na quarentena. 5 curados e 1 óbito. Então, 2 na quarentena, que é o bloqueio, que a gente chama do caso, 5 curados e 1 óbito. E 73 pessoas no monitoramento. Certo? Ontem nós tínhamos 46, hoje temos 73. Esses 73, Cedrense, são pessoas que vieram de fora para o município. Mas nós estamos monitorando não só essas pessoas, nós estamos monitorando todas as pessoas do grupo de risco. Doutor Nilson, aqui nós estamos monitorando os pacientes que têm hipertensão, diabetes, os pacientes renais crônicos, os idosos, com os nossos agentes de saúde. Então, esse monitoramento é extremamente importante, que é exatamente isso. Quando detectar o caso, imediatamente faz o bloqueio. Porque fazendo o bloqueio, a gente está prevenindo, né, dando essa segurança ao município de controlar essa disseminação, para ver se a gente segura mais esse número de casos. Tá, estamos conversando com a secretária de saúde do nosso município, Sayonara Moura, e o prefeito Dr. Nilson Diniz. Prefeito, aí aumenta, né, a responsabilidade da nossa população de manter esse isolamento. A gente vê aí, né, o quanto que está preocupante, as autoridades estão investindo, mas o isolamento social, a gente tem debatido aqui por diversas vezes, que é uma ferramenta que tem dado certo no estado do Ceará, e a preocupação aumenta aí, principalmente agora no interior do Ceará, não é isso? Olha, a grande preocupação de todos, né, do nosso governador e de todos os prefeitos, é essa interiorização dessa pandemia, né? Nós tivemos aqui o epicentro aqui em Fortaleza, por várias razões, e principalmente pela quantidade de voos internacionais, né? E São Paulo também, voos internacionais, o Rio, esses lugares onde tiveram um maior aporte de pessoas com trânsito para o exterior, foram os locais principais onde ocorreu esse aumento do número de casos. E, saindo daqui, essa semana agora, sexta-feira, nós tivemos uma reunião com o nosso governador, Camilo Santana, e ele justamente preocupado, junto com o secretário, convidei a secretária Sayonara como presidente do COSEMES para fazer parte da reunião. Nós tivemos aí a participação de quase 120 prefeitos na nossa live, e aí falaram prefeitos de vários locais, o prefeito Roberto Cláudio falou, a prefeita Mônica de Camusim, o prefeito Hilário da região central, e também o Zé Ayrton do Crato, representando aí o Cariri, falando sobre
a interiorização e a preocupação dos prefeitos com a questão que é que a gente deve fazer. Então, assim, há uma grande entendimento de todos nós, e a secretária sabe disso, do reforço que nós estamos fazendo com relação à parte da atenção básica. Naturalmente, aí, essas ações que nós fizemos aí, a questão de fazer esse bloqueio seletivo do centro da cidade, isso diminuiu muito o volume de pessoas que estavam só para fazer volume aí no centro da cidade, as pessoas que realmente irão comprar ou receber dinheiro ou pagar e tal, isso não há problema. Há um cuidado da administração em fazer o isolamento, em colocar o álcool gel, de usar máscara. Quer dizer, esse trabalho foi o que o governador pediu para que todos nós fizéssemos. Então, nós estamos intensificando o trabalho do isolamento social, que esse aí é mais uma forma da gente tratar o isolamento social como uma maneira para a gente diminuir o contato entre as pessoas. Naturalmente, a gente precisa fazer muito mais do que isso, porque vai terminar aí a gente tendo aí dificuldades e preocupação muito grande hoje quando esses leitos de UTI, seja no Cariri, seja na região central, no Iguatu, ou agora que amanhã vai ser inaugurado no ICO 10 leitos de UTI, né? 10 leitos de UTI que serão inaugurados no ICO, e eu não vou poder estar presente, né? Vou ver quem é que vai poder nos representar lá. É importante para poder a gente aí dar uma retaguarda à nossa população. Agora, hoje, todas as UTIs, praticamente, elas estão com paciente com Covid. Então, se você tem um problema de um infarto, se você tem um problema de uma grande pneumonia, insuficiência respiratória ou qualquer coisa, se você se internou de um AVC, vai precisar de UTI, é um problema no Estado, porque termina esses pacientes se contaminando com o Covid também. Isso nos preocupa, porque todos os esforços estão sendo trabalhados com isso. A secretária falou há pouco tempo, há um cuidado sobre tudo isso que nós estamos falando, e nós iremos redobrar as nossas ações, a atenção básica, o cuidado das nossas equipes, o monitoramento, o isolamento social, os bloqueios necessários, que a secretária sabe muito bem como conduz isso aí dentro do município, e ela tem essa visão necessária para poder fazer os bloqueios. O bloqueio é aquele caso, quando tem um caso positivo, você saber como você conduzir e orientar a família, né? O fato é que esses aumentos dos números de casos, isso é uma coisa que vai acontecer. Nós estamos hoje no dia 25, né? 25. Dia 25, hoje, até o final do mês, a expectativa é que a gente já tivesse um maior número, mais do que esse que nós estamos aí. A expectativa era que tivesse mais, mas, graças a Deus, tem menos do que o que a gente estava programando, em virtude, talvez, de mais efetividade um pouco desse bloqueio que nós estamos fazendo, graças muito a você que está me ouvindo, Sadrense, que está ficando em casa, que está deixando de se contaminar. Então, assim, Exatamente. a ideia que a gente tinha era que, como a gente estava, eu fiquei muito feliz, a secretária, todos nós aí, Marquinhos, todos que estão aí no bloqueio seletivo ali no centro da cidade, com a redução daquele fluxo que tinha, aquela balbúrdia que tinha no centro da cidade. Então, esses dias aí tem até dado uma luz para todos nós, assim, uma esperança que a gente possa tentar diminuir a ideia da incidência de casos positivos no município de Sebe. Então, de qualquer forma, vamos todos ficar atentos aí a essas coisas que a secretária colocou, e essa preocupação é uma preocupação muito pertinente sobre esses casos novos que apareceram, tá certo? E isso demonstra que a gente precisa estar muito, muito, muito antenado e muito, muito preocupado para poder a gente colocar, porque esse é um problema de saúde pública, é um problema nosso, mas que a gente precisa muito do apoio de vocês. Exato. É importante fazer essa busca, doutor Nilson, extremamente importante. Quando a gente faz a busca,
né, por paciente sintomático, mesmo sendo uma gripe, numa pessoa que tem comorbidade, a gente tem como iniciar, né, esse tratamento logo no início, para que não venha se agravar. Esse é o nosso trabalho, né, de convencer essas pessoas, de trabalhar essas pessoas para que eles aceitem, né, ser monitorados e tenha o início de seu tratamento para não ter esse agravamento. Então, a gente tem feito isso aqui o tempo todo no nosso município, esse trabalho. Mas, como o doutor Nilson falou, na reunião do governador, a preocupação foi essa, que cada prefeito visse, né, as medidas que poderiam ser tomadas, e aí nós vimos aqui o bloqueio do centro que foi feito, mas a gente precisa aprimorar. Claro que a gente faz, mas a gente vai aprimorando, né, cada medida dessa. E eu acredito que a gente vai sentar amanhã com toda a equipe para que a gente faça essa avaliação e o que nós vamos precisar implementar mais ainda aqui no município e receber aí, né, doutor Nilson, as suas orientações também, que são extremamente importantes, porque o que vocês discutem no comitê, essa foi a primeira reunião que eu assisti, e aí essas reuniões são extremamente importantes para conduzir esse trabalho e nos dar um norte, para que todo mundo trabalhe numa mesma linha, na mesma ótica, né, e venha fazer esse controle nos municípios. Nós temos aí municípios pequenos, né, municípios de pequeno porte, com um número muito grande de pacientes, né, doentes, e quando você tem um número muito grande de pacientes, você está correndo um risco muito alto, porque os pacientes vão agravar, né? Nós vamos ter pacientes graves dentro do município. Aqui no CEDO, graças a Deus, são 8, mas nós não tivemos agravamento disso na sua maioria. E hoje tivemos esse óbito, né? Então, é preciso que a gente tome outras medidas também para melhorar cada vez mais esse trabalho que está sendo realizado. Secretária, vamos atualizar os dados daqui do município de Cedro, porque nesse momento nós estamos ao vivo na Rádio Mandacaru FM, para que a gente possa, nesse momento, nos ouvintes também que estão em casa ouvindo aí através das ondas sonoras da Rádio Mandacaru FM, atualizar os dados daqui do município de Cedro. Então, são 8 casos, cedrenses, positivos. Desses 8 casos, 2 foram notificados fora do município. Portanto, você veja aí, são 361 casos, são 361 notificações, 340 descartados, 15 suspeitos e 8 pacientes confirmados. 2 estão em quarentena, fazendo seu isolamento, né? São pacientes leves, e 5 curados, recuperados, e 1 óbito. 73 pacientes monitorados. Então, esses são os números de Cedro, né? Porque nós temos que cuidar aqui do município. Nós temos problema no Ceará todo, né? Acho que quase todos os municípios já têm casos confirmados e pacientes e municípios que descobriram agora já com um número bem alto, né? Que esse é o perigo do não ter um monitoramento. O monitoramento faz com que você não se perca, né, nessa quantidade de pacientes e que você trabalhe bem esse bloqueio, que é importante. E aí, secretário, outra informação também que nós temos é que, além desse monitoramento, né, outros grupos estão sendo monitorados no município, né? Isso vai dar uma dinâmica maior ainda no trabalho aqui de prevenção no município de Cedro, né? Exatamente. Então, a gente precisa... Claro que a gente tem as nossas equipes trabalhando e elas estão trabalhando diuturnamente dentro daquela escala, como a gente falou, sem aglomeração, não abrindo todas as unidades, exatamente por isso. Eu acho que isso foi, doutor Nilson, uma estratégia importante, porque a gente cumpriu. O doutor Wanderson, que deixa hoje
a secretaria me mandou uma nota de agradecimento, né, da importância que foi o COSEMP do Ceará para o seu trabalho, e eu, né, também agradeci muito a ele numa mensagem por todos os conselhos que venho recebendo todos os dias. Ele se colocou à inteira disposição de continuar me passando o seu telefone privado, porque ele sabe da importância que ele tem, com o conhecimento que ele tem para todos nós, secretários, para que a gente possa ficar trabalhando também com ele, né, para eles nos ajudar no planejamento das ações dentro dos municípios. Então, assim, o Wanderson foi e será sempre uma grande força na vigilância em saúde pela sua expertise, né? Mas aqui no nosso município, a gente tem trabalhado isso com muita responsabilidade. Monitoramento e bloqueio tem sido um trabalho extremamente árduo, mas resolutivo, graças a Deus. E aí, secretária, também outro assunto importante que até queria comentar com os nossos internautas e ouvintes que neste momento estão nos ouvindo pelas ondas sonoras da emissora da Mandacaru FM, quanto à questão dos testes rápidos, né? Outra ferramenta também que nossos profissionais de saúde já fizeram, né? Já participaram, os agentes de segurança, ou seja, vários profissionais estão fazendo essa testagem também por conta de estarem na linha de frente, né? Não só eles, mas aqueles pacientes do grupo de risco, que se ausentam daqui porque precisam sair do Cedro. A gente está fazendo o teste, todos os contatos, né, das pessoas, e vamos iniciar, aliás, né, acho que já iniciamos o do comércio. Né? Esse vai ser também muito importante para a proteção dessas pessoas que se expõem todo dia, porque precisam trabalhar, claro, né, estão cobertos pelo decreto, né, porque trabalham com serviços essenciais. E aí o nosso papel da secretaria também é fazer essa busca para que a gente proteja cada vez mais essas pessoas. Detectando, imediatamente a gente toma a providência com relação a essa situação e não sai do controle, como eu falei, que é o que a gente não quer, né, que aconteça, né, doutor Nilson? Porque, infelizmente, nós não temos leito para descontrole. Então, não tem como Ceará e lugar nenhum trabalhar sem atenção primária como base, né, de todo esse controle. Se não for desse jeito, nós teremos problemas sérios. Aí, conversando aqui com a secretária de saúde do nosso município, prefeito doutor Nilson Diniz. Prefeito, essa afirmação que a secretária realmente, né, colocou aqui, as ações que o município vem adotando, enquanto a nível do estado do Ceará, tanto o governador Camilo quanto a Prece têm trabalhado para que possa também agora chegar com mais força também as ações no interior, não é isso? Olha, primeiro eu queria, aqui eu não sabia que a Rádio Mandacaru estava transmitindo, e é no programa do Nério, Linha de Frente. Agradecer aí a Nery pela gentileza de ceder esse espaço aí para a gente poder fazer esse momento aí, tá bom? Agradecer. E eu queria fazer um comentário aqui sobre a questão de como a gente faz o diagnóstico dessa doença. Tá certo? Assim, porque gera muita dúvida e muita preocupação e muita desinformação, e isso cria uma dificuldade para a gente. Existem duas maneiras de fazer esse exame para ter uma avaliação de testes aqui sobre o COVID. O primeiro é o que ele chama de PCR. Esse exame é uma sigla inglesa, isso aqui, que é a reação de proteína em cadeia, onde você identifica o vírus, a estrutura molecular do vírus. Esse PCR é um exame extremamente sofisticado, tá certo? Que é feito hoje no Ceará em grande quantidade, leva tempo até para dar diagnóstico, porque ele não é todo aparelho que faz isso, existe nas universidades. Hoje,
o Ceará consegue fazer, acho que parece mais de 1.000 exames desses por dia, mas são exames extremamente sensíveis e importantes hoje, porque quando ele é positivo, é porque ele identifica qual é o vírus, inclusive se é o vírus do Covid, se é o vírus do H1N1 ou outro vírus gripal. Ele consegue, para você ter uma ideia, o detalhe, ele consegue individualizar qual é o tipo de vírus. E quando ele é positivo, PCR, quando ele é positivo, por exemplo, Sayonara ou qualquer uma outra pessoa que fez o exame, colheu o material, aquele que coloca no nariz, coloca o suave, que é uma palhetazinha com uma escova e pega a secreção do nariz, pega do outro, pega da faringe e coloca. Quando ele é positivo, não tem para onde ir. É como diz no popular, morreu Maria Preá. Se é positivo, não tem como a pessoa não ter o Covid. Ele tem um vírus, com certeza, ele pode não ter a doença, porque você pode ter o vírus, como a gente está dizendo, 80% dos casos não sejam sintomáticos, mas se esse exame do PCR for positivo, não tem como a pessoa não ter o vírus. Pode não ter a doença, mas tem o vírus. A segunda opção aqui nessa parte é quando o exame é negativo. Quando o exame do PCR é negativo, aí pode ocorrer duas situações. Ou a coleta do suave não foi adequada, né? Ou a pessoa, naquele momento, não estava contaminada. Aí, ele estando negativo, você pode dizer alguma coisa? Pode dizer que deu negativo, mas que em um outro momento pode se fazer um outro exame, se o paciente tiver sintomático, ou a necessidade de obrigar a se fazer um outro exame. O fato é, o PCR, quando ele é positivo, não tem como, ele é tão sofisticado que ele pode dizer se é o vírus do influenza, se é H1N1, se é H1, outro tipo de vírus, ou se é o Covid. Então, ele é detalhista, e vírus é uma coisa muito minúscula, e ele consegue, são para as pessoas entenderem. Deu PCR positivo, morreu Maria Preá, a pessoa tem um vírus. Está doente, é outra coisa, ele pode estar doente ou não, porque a maioria dos pacientes não ficam doentes, eles têm o vírus, mas não têm a doença. Aí, a outra forma de fazer o exame é a sorologia. O que é a sorologia? É o exame que faz no sangue, ou faz naquela gotinha, que é chamado exame rápido, ou faz no sangue, ok? Esse exame, ele depende o tempo que você vai fazer, e aí tem pacientes, como a gente está entendendo agora um pouco da fisiopatologia desse vírus, normalmente você só deve fazer esse exame de sorologia 10 dias após os sintomas. O ideal é fazer depois de 10 dias. Tem pacientes que só vai positivar depois de 20, depois de 30 dias. Então, depende muito da resposta imunológica de cada paciente. Então, esse exame é mais passível de erro para positivo e para negativo. Agora, quando ele é positivo, aí abre uma janela de avaliação e perspectiva para a gente ter os cuidados. Quando é negativo, da mesma forma, se a gente achar que o paciente está numa zona que pode você ter que fazer um bloqueio. Então, é sempre uma discussão nesses casos aqui. Mas, de qualquer forma, a sorologia há mais possibilidade de ter erros. Agora, o PCR, não há erro quando o paciente é positivo. Então, paciente positivou o PCR, ele tem o vírus, ele pode estar doente ou não. Então, dá essa informação. É muito importante para cada um de vocês que está me ouvindo aqui, dizer porque essa situação, às vezes, confunde. Não, deu positivo, deu negativo, e como é que um dá positivo e o outro dá negativo? É o seguinte, deu PCR positivo, a sorologia pode ser positiva ou negativa, dependendo do tempo que você vai fazer e dependendo da sua resposta imunológica. Não? Pode ser que o exame tenha sido feito com um teste que não tenha qualidade, pode ser que tenha feito um teste e a pessoa não manipulou direito, pode ser que você ainda não esteja
produzindo anticorpo suficiente para positivar. Então, tudo isso pode ter algumas informações diferentes. O fato é que são as duas formas que a gente tem de procurar, dentro da população, como fazer. Então, eu quero aqui fazer esse registro para que você que está me ouvindo possa ter uma ideia, com certeza, de como fazer esse exame. Eu fiz a sorologia rápida, o meu deu negativo, tá certo? Eu fiz a sorologia rápida, né? Do furo do dedo, porque eu tive aquele contato lá no começo, lá no mês de março, fiz uma reunião lá para o dia 15 ou foi dia 16 de março, e tive contato com algumas pessoas que estavam contaminadas e apareceram depois. Fiz a sorologia depois de 14 dias, mas o meu não deu positivo. Eu não tive sintomatologia, mas eu aparentemente ainda estou aberto ainda para possivelmente possa ter uma infecção futura, mas preciso ter os cuidados necessários do isolamento social. Bom, eu fiz essa colocação para mostrar para vocês, porque sempre motivo de discussão. E a outra coisa é o seguinte, amanhã vai ter essa inauguração dos 10 leitos de UTI lá no município do Icó. Na realidade, esses leitos, ele é da região, da nossa região, que compreende os municípios de Icó, Oroz, Cedro, Lavras e Palmeirim, Baixio e Mari. É evidente que esses leitos ele não pertencem a esses municípios, ele pertence ao Estado. Porque quem colocou esses leitos lá foi o governo do Estado e juntamente com a administração lá da Laís Nunes, lá no ICO. Mas esses leitos pertencem e são financiados pelo governo federal e pelo governo do Estado. Então, o Estado pode transferir um paciente que esteja lá no Cariri, ou esteja lá no Jaguaribe, ou esteja em outro local, dependendo da questão da necessidade de colocar. Mas, de preferência, vai ser, tanto esses leitos aí vão ser preferência para a nossa região, como para aqueles do Iguatu também, para a nossa região Centro-Sul. O Iguatu vai ter um pouco mais de leitos, eu acho que eu não sei lá quantos leitos já estão aptos lá, sabia que tinha 10, não sei se tem mais outros leitos lá do Hospital Regional que já estão funcionando, o secretário talvez possa dar essa informação. O importante é ter esse aparelhamento dessa estrutura de leitos também de UTI, porque nós vamos, possivelmente, pela expectativa que nós estamos colocando, amanhã nós vamos fazer uma reunião com o governador, e ele pediu para a gente fazer uma reunião com a Prece, junto com as 5 macro-regiões do estado do Ceará. Então, amanhã, às 15 horas, nós vamos ter uma reunião, Sayonara, com a macro-região aqui de Fortaleza, que são, se eu não me engano, são 44 municípios. Vai começar por essa região, porque aqui concentra o maior número de casos hoje do estado do Ceará, né? Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e os municípios juntando todos, aqui tem uma concentração muito grande dos casos aqui do estado, e o governador vai fazer uma reunião amanhã com essa macro-região. Depois deve fazer outras reuniões com a macro-região do norte, a região central, litoral, enfim, de todas as 5 macro-regiões. Se for no critério do número de casos, possivelmente a nossa região lá do Cariri, onde nós estamos inseridos, seja talvez a última ou a penúltima região, em virtude do número de casos ser menor, a incidência ser menor em relação às outras regiões, tá certo? Então, eu queria fazer essas anotações aí para que a secretária pudesse também contribuir com outras informações aí sobre o Covid. Doutor Nilson, os leitos de Iguatu e de Icó, eles já estão iniciando, porque o Ministério da Saúde ele precisa ter o parecer de que está tudo ok, funcionando para habilitação. A documentação desses leitos de Iguatu e de Icó, eles já foram encaminhados ao Ministério da Saúde para que eles sejam habilitados. Então, nós temos a primeira habilitação do Iguatu, que foi na portaria passada, da semana passada, que foram habilitados 10 leitos no Hospital São Vicente, certo? E agora nós vamos ter mais 10 leitos no Hospital Regional e 10 leitos no ICOL.
Portanto, nós vamos ter 30 leitos já aqui, próximo, né, para esses municípios aqui da nossa região. Essa documentação, como eu falei, foi preparada toda, né? A doutora Tereza Cristina me informou que na sexta-feira já estavam encaminhando tudo. Talvez hoje ela deve ter protocolado, porque ela estava na Secretaria de Saúde do Estado. Hoje, quando nós nos falamos, ela estava na Secretaria do Estado protocolando. Com certeza será essa documentação para habilitação dos leitos. Então, a gente fica muito feliz, porque nós temos aí mais 30 leitos, né, para o trabalho aqui na região. E da portaria passada, nós tivemos 191 leitos no estado de Ceará. Foi na semana passada. A segunda portaria foram 250 leitos. Essa de 250 leitos foi mais para a capital. E agora, na semana passada, os 191 foi para o interior. Né? E ainda continua solicitando leitos para o interior. Então, nós tivemos ali no Sertão Central, tivemos na região norte, na região do Cariri, na região ali do Jaguaribe, né, que a gente chama, e lá no litoral leste, ali Aracati. Nós tivemos leitos também naquela região que foi montado. O interior, a gente aumentou, acho que uns 300% de leito, né, com essas 3 portarias que já saíram. E ainda vem mais, porque o pedido do plano de contingência do Estado foi para 775 leitos. Então, nós já habilitamos aí uns 600, né, por volta de 630 leitos, e ainda temos mais leitos para habilitar. É isso que a secretária... Pode perguntar, Marcelo. Não, pode continuar, prefeito, a gente passa depois. Não, eu estava... sempre eu acho, sempre bom, a gente está aqui falando sobre essa história de leitos de UTI, e é sempre bom a gente fazer aqui uma colocação, porque aqui nem todo local cabe leito de UTI. Porque, às vezes, a pessoa mal informada, ou a pessoa que não tenha o conhecimento técnico necessário e tal. Primeiro que a gente teve que fazer um plano estadual de contingência e os planos municipais de contingência do coronavírus. Então, cada plano ele é feito dentro da sua condição de município. O CEDRO, especificamente, foi colocado lá que o CEDRO tem leitos de retaguarda e leitos de longa permanência, para dar suporte, por exemplo, a UTI. Os leitos clínicos também, né? Isso, leitos clínicos para dar suporte a essas UTIs que estão sendo colocadas. Tá certo? Então, o que é leito de retaguarda e leito de longa permanência? Por exemplo, lá no ICO, agora vai abrir essa UTI, são 10 leitos de UTI e 10 leitos de pacientes que estejam lá para receber pacientes do COVID. Ok? E aí, vamos supor que chegou um paciente, ele foi para a UTI, depois da sua UTI ele melhorou, vai para um leito clínico lá no próprio local, e na hora que ele melhora mais um pouco, ele pode ser transferido, por exemplo, se for do município de Cedro, ele pode ir lá para o Cedro, vai lá para o hospital para terminar a quarentena e isso receber alta. E isso aí é um leito de retaguarda. É importante porque abre um leito lá no coisa específico. E aí, colocar para vocês a importância do seguinte: para você montar uma UTI, você tem que ter muitas coisas, né? Você precisa ter um tomógrafo, porque esses pacientes precisam de ter uma avaliação tomográfica do tórax, porque há um padrão hoje internacional sobre a questão da lesão de vidro fosco que tem dentro da tomografia, que aparece dentro da imagem lá do pulmão. Existe um laboratório de 24 horas de alta performance para poder acompanhar todo o tempo ali, ter gente para colher exames e fazer e trabalhar. Você não é aquela história de colher para fazer amanhã, não. Tem que colher e fazer naquela hora. Tem que ser um laboratório funcionando 24 horas, com muita gente trabalhando para colher e para executar. E também tem que ter hemodiálise, né?
para poder fazer hemodiálise dos pacientes. Além de tudo isso, recursos humanos e os recursos financeiros que foram colocados justamente o que ela falou aqui sobre o plano estadual de contingência, porque nesse plano, uma parte desse valor vai ser financiado pelo governo federal e outra pelo governo do estado. Então, nós estamos vivendo numa tripartite, que é onde você, para executar essas ações, você precisa de recurso federal, estadual e municipal. Então, é importante que a gente entenda que, para colocar leite de UTI, você precisa ter uma estrutura, não é só você ter 4 paredes para poder colocar um leite de UTI. Você precisa de todo um arcabouço de estrutura, como nós colocamos, ter um plano estadual, dentro do plano estadual de contingência, e depois ainda tem que arranjar recursos humanos, além de arranjar recursos financeiros, recursos humanos com pessoas qualificadas para poder, profissionais, tanto o médico como as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, toda a estrutura, fisioterapeuta, o pessoal que trabalha nessa área, que trabalha dentro de UTI, que não é uma coisa simples para os pequenos municípios. Então, por isso que é importante a gente falar de leitos de UTI regional com uma estrutura que seja montada para o universo dos pacientes aqui do estado do Ceará. Pois é, Tonilson, mas o mais importante, aqui já são 8 casos, e a gente tem que fazer o pedido, né? Continuar no isolamento. O que o nosso governador falou, quanto mais a gente tomar essa medida, mais rápido nós também vamos conseguir flexibilizar e sair dessa quarentena, né? Sair desse isolamento, da quarentena não, sair desse isolamento social, né? E a gente pede ao Cedro, à população, que permaneçam dessa forma, permaneçam nos ajudando para que a gente consiga passar aí esse final de mês e até a metade lá de junho, sei lá quando, para que a gente consiga até concluir rápido, né, isso aí. Se a gente não conseguir trabalhar esse isolamento social num percentual satisfatório, realmente nós vamos ter problema, como todos os outros municípios estão tendo. Uma coisa importante, o governo do estado vem juntamente tem um grupo de trabalho que é formado por vários técnicos do IPES, da Secretaria de Saúde do Estado, da Secretaria de Saúde de Fortaleza, de pessoas ligadas ao FEComércio, à FIC, a Federação das Indústrias, FIEC, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, e vários outros sindicatos relacionados à questão do trabalho aqui em Fortaleza, tá certo? O próprio SEBRAE e outros do Sistema S, fazendo, e já está feito, pronto, um projeto de flexibilização da atividade econômica. Como fazer o retorno da atividade econômica? Agora, como é que vai ser feito? Então, quais são as empresas que irão fazer, aquelas que causam mais impacto, menos impacto? Então, há todo um direcionamento para que isso ocorra de uma maneira que tenha menos impacto na parte de aumentar o número de casos. Então, isso já está preparado. Agora, quando é que vai ser colocado isso? Isso aí vai ser colocado na hora que o governo achar que a gente tem as condições sanitárias para poder fazer o retorno do trabalho e da atividade econômica. Normalmente, o que eles falam, e isso é importante a gente saber, porque é o seguinte, eles falam em 3 coisas que são muito importantes para que a gente possa analisar quando é que a gente deve voltar a ter uma atividade econômica, porque o projeto está pronto. Agora, quando é que vai iniciar? Primeiro, quando os números de casos, você vai fazer a pergunta, o número de casos confirmados, eles estão estáveis, estão aumentando ou estão diminuindo? Primeira pergunta que a gente vai ter que fazer e anotar. Segundo, o número de óbitos vem aumentando, está estável ou está diminuindo? Então, fazer uma relação dessas duas coisas, da questão do número de casos e o número de óbitos com relação a um interstício, pelo menos, de 14 dias.
Então, você tem que ter uma história de mais ou menos 14 dias, que é o tempo. Por exemplo, quando se faz um bloqueio mais efetivo de isolamento social, o que você vai fazer hoje, se ele for bem feito esse isolamento, se as pessoas se encontraram menos, cada um ficou na sua casa, então a probabilidade, por exemplo, no dia 25, né, de contaminação foi pequena. Então, se você contar até 14 dias depois, é que vai ter o resultado. Então, o resultado do que nós fizemos hoje só vai aparecer depois de 10 dias. Não vai aparecer hoje, tá certo? Que é o número de casos e o número de óbitos pode até ser mais tarde, mas dentro de 14 dias já tem uma ideia do número de casos. Então, se você faz uma atividade dessa hoje aqui, você só vai ter uma repercussão daqui a esse tempo. E, por último, a avaliação da estrutura hospitalar. Então, você avalia o número de casos, o número de óbitos e, por último, a estrutura hospitalar. A estrutura hospitalar, hoje, nós temos condição de ter é uma folga, os leitos estão ocupados, qual é o percentual de que os leitos estão preenchidos? É 50%, nós temos uma margem de 50%, ou nós não temos margem nenhuma, ou está 100% ou está cheio. Então, se imagine que se você estiver numa situação que os casos estão aumentando, os óbitos estão aumentando, e os leitos estão praticamente todos ocupados de UTI, então não é ainda um momento para você fazer uma retomada da atividade econômica. O fato Exatamente. é preciso ter muito cuidado nessa história da retomada. Agora, o que é que a gente quer? É que esses números eles possam baixar, o número de casos, o número de óbitos e a estrutura hospitalar. A estrutura hospitalar, tanto tem duas coisas aí, a estrutura que já está montada e o que o governo está se esforçando para aumentar cada vez mais os leitos. E que esses leitos de UTI que estão sendo montados agora, eles vão servir para agora, e como tem toda uma estrutura do financiamento do governo federal, que a gente também possa continuar com esses leitos de UTI para o futuro, que eu acho que dá mais segurança para nós que fazemos aí a região do Salgado. Então, deixar isso bem claro aí, tá certo? Agora, a gente fica só preocupado, porque quando a gente está falando aqui, a gente vê cada coisa absurda que foi falada essa semana, que foi essa questão dessa reunião dos ministros do governo, pedindo várias coisas, confusão de todo jeito, pedindo prisão do pessoal do Supremo, chamando o governador disso e daquilo, o prefeito disso, daquilo outro, e a Damares prometendo prisão para governadores e prefeitos porque estavam fazendo isolamento social. É preocupante, enquanto que, por exemplo, se nós estamos fazendo isso aqui, é porque há um direcionamento mundial, não é uma coisa aqui do Brasil, não é uma coisa do Ceará, né? O mundo todo faz isso, e a gente tem aí se respaldado dentro da ciência, né? Para poder aceitar essa condução. Quer dizer, nós não estamos aqui com o pano nos olhos, vedado, obedecendo uma coisa sem ter a noção. Então, nós também temos todo um direcionamento crítico sobre isso, mas eu acho que essa forma que foi vista aí, numa reunião de ministros, que se falou, foi palavrão, falou outras coisas que não deveriam, e eu não vi ninguém defender em nenhum momento a questão do SUS, ou que vai preocupado com a Covid, ou que pudesse diminuir o sofrimento das pessoas que precisam. E nem preocupação com a vida das pessoas, né? Esse para mim, foi o mais trágico, você não se preocupar com a vida das pessoas. Então, assim, as pessoas... Tem muita gente que ainda não acredita, Nilson, faz aglomeração, faz festa, faz churrasco, brincando, achando que isso não é nada, mas isso aí é uma exposição grave que você está fazendo, certo? Você está expondo sua vida, porque não sabemos quem será agravado por por esse vírus. Então, como o doutor Nil já falou, podemos estar infectado e não desenvolver a doença, porque o nosso organismo está
imunologicamente bem, né? Está forte, mas nós podemos ser infectados e agravar e ir a óbito. Então, isso ninguém sabe. Ninguém, não tem como medir como é que seu organismo está para o Covid. Só sabemos que todos somos susceptíveis. Todos. Todos nós podemos pegar, porque ninguém está imune, a não ser quem já teve a doença e os demais. Eu, pelo menos, não quero testar, viu, Nilson? Eu não quero testar, porque eu sou hipertensa, 2, né? Eu sou hipertensa, não quero testar e me cuido, uso máscara, não estou fazendo meu isolamento, termino meu trabalho e vou para casa. Se eu não fosse secretária de saúde, eu estaria em casa, com certeza, guardada, para que não adoecesse. Infelizmente, nós temos que ficar aqui para guardar vocês. E a gente tem dificuldade que as pessoas entendam isso, que você está trabalhando para que o outro, que não precisa estar na rua, fique bem cuidado. Mas, infelizmente, é assim, a gente tem que trabalhar a consciência, a sensibilidade das pessoas, né, para esses números, para o que está acontecendo, para todas essas vítimas, para que não tenha na sua casa nenhum caso, né? Então, assim, é isso que a gente vem aqui trabalhando todos os dias. E aí eu queria agradecer aí ao doutor Nilson, acho que a gente está terminando aqui a live, agradecer ao doutor Nilson as suas explicações, que são importantes, muita gente tem dúvida, e o senhor, como médico, né, apresentou aí a dificuldade que tem esse exame, e esqueceu só uma coisa de dizer que os laboratórios, para fazer esse tipo de exame, eles têm que ter um nível 3 de segurança, com cabine, porque esse vírus ele tem um poder, né, de infectabilidade muito grande, e o laboratório público recebe o reagente, que vem do governo federal pela Fiocruz. E os laboratórios que não são públicos, eles têm essa dificuldade, não vêm. E aí foi que o nosso secretário está garantindo, nessa compra que está sendo feita, reagente para esses outros laboratórios, para a gente conseguir aumentar ainda mais o quantitativo de exames. Né? Que aqui o Ceará ainda é um dos estados que mais testa. Se eu não me engano, é o segundo estado que mais testa. E a gente consegue fazer pelo menos 1.000 exames por mês. Né? Nós temos aí estado que tem uma condição ainda menor, né? Por conta de equipe, da estrutura do laboratório, enfim. Exames por dia. Várias situações, por outros motivos, exatamente. Por dia. E aí, a quantidade de exames é mais de 1.000 exames por dia. Mais de 1.000 exames por dia, exatamente. Então, o Ceará é o segundo, se eu não me engano, né? Tenho quase certeza que é o segundo estado que mais testa. Né? E outra coisa, Sonara, que eu não falei, o PCR, que é o que eu falei, que é o exame molecular que identifica o vírus, ele é feito pelo laboratório, ou o laboratório da UFC, ou de outras estruturas aqui, que são todas governamentais. Nada é feito através de exames aqui feitos pelo município de Sério. Todo esse exame ele precisa ter um cuidado necessário, e o governo é quem faz esses exames. É um exame extremamente caro, mas quem faz isso é o governo do Estado, né, através do LACEN e de outros laboratórios que estão se acoplando aí. Se eu não me engano, parece que a Unifor, o EMOS e a Universidade Federal do Cariri também estão trabalhando nessa mesma linha. Então, Nilson, cada exame, cada suave que é colhido, além de todo o EPI e o cuidado com quem vai fazer, toda aquela estrutura para encaminhar a amostra, ela é descartada,
né, com material infectado. Então, toda vida que a gente vai mandar uma amostra, é tudo novo, certo? Porque a gente não pode repetir a amostra no mesmo espaço. Né? Para você ver assim, o tamanho da operação, o tamanho, né, do trabalho que a Secretaria tem em estar fazendo tudo isso. Então, assim, é preciso a gente pensar, fazer uma reflexão, né, se vale a pena a gente continuar descumprindo, eu digo isso para o Brasil todo, descumprindo os percentuais, porque todo dia a gente vê que São Paulo, Rio, com todo problema, não consegue cumprir, Minas, né, o Ceará também não consegue cumprir um bom percentual de isolamento social, e quanto mais a gente faz, dificulta que esse percentual aumente, pior a nossa situação com relação, né, à volta das atividades. Secretária, prefeito, né, obrigado pela participação de vocês. Estamos encerrando nossa live, mas vamos passar para as considerações finais. Eu queria que a Sayonara explicasse também o Disque Coronavírus, né? A gente entende que esse também tem dado aí um recado importante nessa toda batalha, né? Exato, nós temos o 9325-2186, que é o Disque Coronavírus. Você pode ligar, tirar sua dúvida, você pode ligar solicitando que a gente faça um monitoramento na sua casa, caso você receba alguém de fora, né? Se tem sintomas, você pode ligar. Qual o sintoma? De gripe. Como a gente já falou, o doutor Nilson pode até acrescentar aí nas considerações finais, porque hoje a gente já identifica outros sintomas que não são da síndrome gripal, né? Só coriza, tosse, tem outros sintomas que aparecem, mas os comuns são esses, igual da gripe, e se você tiver, não custa nada colocar a máscara, ficar de quarentena e procurar a secretaria para ser monitorado para não ter agravamento do seu caso. As nossas unidades de saúde, Nilson, estão preparadas, né? Foi feita uma capacitação pela Escola de Saúde Pública, em parceria com a PRES, com o COSEMES, e nós capacitamos 250 profissionais na primeira oficina para atenção primária, aqui no Cedro. Todos eles participaram. Nós tivemos a segunda oficina, que foi com o hospital. Nosso hospital também participou da capacitação. E quarta-feira teremos um sobre monitoramento, mas vamos dar continuidade a essa oficina da atenção básica, oficina para hospital e oficina de monitoramento, até a gente capacitar todo o Estado. Temos um protocolo elaborado pela Escola de Saúde Pública, com os medicamentos. O Cedro tem as medicações para garantir, todos os nossos profissionais estão capacitados, e se você tiver algum sintoma, procure nossas unidades de saúde. Prefeito, obrigado aí pela tua participação também, para as considerações finais. Bom, eu só quero aqui agradecer a paciência de cada um, a gente falar sobre esse tema. É um tema chato da gente falar, mas, infelizmente, nós somos obrigados a falar sobre esse assunto, né? Eu gostaria muito de falar sobre outras coisas mais prazerosas. Infelizmente, é um tema que todo dia a gente está preocupado e a gente tem que, infelizmente, falar sobre esse assunto. E isso, às vezes, deixa a gente preocupado. O Brasil aí ontem tinha 363 mil. Quantos são casos hoje, Sayonara? Quantos casos hoje no Brasil? Ontem era 363 mil pacientes infectados. Nos Estados Unidos eram ontem 1.678.000 pessoas. Os americanos estão chegando a 100 mil mortes, né? Aproximadamente a 100 mil mortes. Nós estamos com 22 mil mortes. 23 mil mortes, né? E eles estão com quase 100 mil mortes. Então, eles estão aí com uns 30 dias na frente da gente. Eu não sei como é que nós vamos aqui. Nós estamos num momento extremamente de preocupação no país. O país precisaria ter um comando único nessa história, uma coordenação, que a gente conversasse lá de cima até o lado de baixo a mesma coisa,
para que as pessoas entendessem a importância da gente ficar isolado. Só vamos ter uma condição de resolver isso quando tiver no futuro, assim, para a gente ficar tranquilo mesmo. Uma vacina agora não está ainda no momento adequado. Eu espero que ela vai chegar mais rápido do que o tempo normal, mas o fato é que não existe, pessoal, ainda uma outra coisa que nos proteja que não seja o isolamento. Por enquanto, essa é uma maneira da gente proteger a gente e proteger a nossa família. Então, por isso que a gente está fazendo isso, colocando, mostrando, observando, criando as coisas, dando as informações necessárias, criando as condições para fazer exame, para fazer isolamento, para fazer bloqueio, para fazer tudo aquilo que cabe ao poder público, mas muita coisa precisa da participação de vocês, precisa da população, precisa dos comunicadores. Eu quero aqui agradecer aqui o programa da Rádio Mandacaru, que transmitiu esse evento nesse momento, na pessoa do Nery, no programa Linha de Frente, Nery, um abraço e obrigado, viu, amigo? A Maciel, todos que fazem a Rádio Mandacaru lá, nos ajudando a fazer essa divulgação, como é importante a informação. Então, infelizmente, o papo é esse, não é um papo agradável, mas é o que a gente tem que colocar para todos vocês. E que a gente, todos nós, não possamos não precisar de leitos de UTI, porque hoje, infelizmente, quem precisa de leito de UTI termina de um jeito ou de outro, dependendo do tempo que passa num leito de UTI, termina se infectando, seja no Cariri, seja em Fortaleza ou no outro local. Infelizmente, é uma realidade, mas a gente precisa repassar para vocês e dizer que nós estamos aí. Qualquer dúvida, tem aí a central de informação, tanto da Secretaria de Saúde, tem uma central para avaliação também no governo do Estado, enfim, informação não falta. O que às vezes falta, às vezes, é a pessoa saber que tem o acesso, o canal, para tirar suas dúvidas. Então, não deixe de tirar sua dúvida. Procure trabalhar essa questão, divulgar. Nós temos aí professores, temos alunos que estão aí. Cuidado aí com a dengue, né? Que a gente se preocupa com a dengue, com a chikungunya, para não chegar também e piorar essa situação, tá certo? Então, vamos cuidar da gente poder fazer tudo isso em benefício do nosso povo, da nossa gente, dos nossos irmãos. Então, um grande abraço a todos. Obrigado, Sayonara, Maciel, Nery e todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Grande abraço. Hashtag fique em casa. Obrigado, Sayonara. Obrigado, doutor Nilson Diniz. Realmente, hashtag fique em casa. Maiores informações no site cedro.ce.gov.br. Tenha todos uma excelente noite.